Olá! Você sabe como que a química pode prever processos de transformações físicas e químicas? Ou ainda como ela consegue mensurar a quantidade de energia envolvida nesses processos? Nessa aula irei te mostrar conceitos fundamentais da termoquímica que irão te auxiliar no vestibular e que explicam essas indagações. Vem comigo! Galera, esse é o primeiro vídeo dessa sequência de aulas de termoquímica, onde a gente vai destrinchar toda essa parte da química e te preparar para o Enem nesse sentido. Mas antes de darmos início, vou pedir a você que, se ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, marca esse sininho aí embaixo para você ficar informado quando a gente tiver material novo por aqui. Tudo bom? Então vamos à aula. O termo termoquímica ele já é bem sugestivo no que se trata esse estudo dentro da química. Termo vem de termologia, vem de energia térmica, vem de assuntos relacionados a trocas de calor em processos. E dentro da química nós iremos analisar especificamente essas trocas térmicas em processos químicos. Nessa primeira definição, por exemplo, já dá essa noção exatamente para a gente analisar o que é a termoquímica. É a parte da química que estuda especificamente as quantidades de energia térmica trocadas ou transformadas entre sistema e o meio durante uma reação química. Repare que nesse processo, essa definição ela deixa bem clara alguns conceitos que nós precisamos conhecer. Primeiramente, a situação das trocas de energia térmica. Nós precisamos definir o que é essa energia térmica, então. E outro detalhe importante que ele traz para a gente aqui é que essa análise ela é feita a partir de um sistema com o meio, ou com a vizinhança, ou com o universo em que se analisa. Tá certo? Então, vamos entender primeiramente essa diferença entre sistema, o que é sistema puramente dito, dentro das análises químicas. Sistema é uma parte do universo que se estuda, que se analisa. O sistema ele é especificamente onde está o conteúdo a ser analisado. E esse sistema ele está próximo a uma vizinhança, ele tem uma vizinhança, que é o corpo ao redor desse sistema. Tudo bem? E o sistema e a vizinhança como um todo, eles fazem parte de um universo. Então, sistema, vizinhança e universo, eles precisam ficar bem definidos na sua cabeça para você conseguir compreender esses termos quando eles aparecerem. E até mesmo para você conseguir analisar exatamente o que se estuda, em que parte se estuda. Então, sistema é a parte do universo que se analisa, é a parte do universo que se estuda. Tudo bom? E esse sistema ele tem algumas diferenças. Ou melhor, esse sistema ele tem algumas variações. Nós temos 3 tipos de sistema propriamente dito. Quais são eles? Sistema aberto, sistema fechado e sistema isolado. A diferença entre esses 3 tipos de sistema está na troca ou não de energia e matéria com as vizinhanças. No caso de um sistema aberto, eu tenho a permissão tanto da troca de energia quanto da troca de matéria. É um sistema em que permite esses 2 fatores serem trocados com as vizinhanças. No sistema fechado, só é possível trocar energia, matéria não é possível. E no sistema isolado, eu não tenho nem troca de matéria e nem troca de energia. Um exemplo clássico desses 3 tipos de sistema é aqui a xícara de café. No primeiro momento, essa xícara sem tampa. Repare que aqui na superfície eu tenho troca de matéria, tem uma fumacinha saindo aqui, não é fumaça, é vapor, para falar a verdade. E esse vapor ele é constituinte do sistema. Então o sistema está permitindo trocar matéria com a vizinhança. E ao mesmo tempo eu tenho troca de energia, porque esse sistema, se ele tiver, digamos que quente, aquele cafezinho quente, ele permite transferir energia para a vizinhança. Se você pegar nas paredes da xícara, no caso do recipiente, que é a fronteira desse sistema, você percebe a troca de energia, porque sua mão vai aquecer, você vai perceber que aquilo ali está quente. Então, mesmo sem tocar no café,
mas você percebe a temperatura ali que está elevada. Então você está tendo troca ou melhor, o sistema está tendo troca de energia com a vizinhança. No caso de um sistema fechado, como nesse segundo exemplo aqui, onde o cursor está passando em cima, você tem aqui uma tampa agora nessa xícara. E essa tampa não permite que matéria seja trocada com a vizinhança. Logo, eu tenho aqui um exemplo de sistema fechado, onde eu não tenho troca de matéria, apenas troca de energia. Pelas fronteiras, né, que existem entre o sistema e a vizinhança, eu tenho troca de energia. No caso do sistema isolado, eu trouxe um exemplo aqui para você de uma garrafa térmica. A garrafa térmica ela é um exemplo muito próximo do ideal ou muito próximo do perfeito de um sistema isolado. Por que eu digo muito próximo, Gilson? Porque não existe, propriamente dito, um sistema isolado perfeito. Todo sistema, por mais isolado que seja, ele ainda permite, pelo menos que mínima, mas existe ainda uma troca de energia com as vizinhanças. Você percebe isso claramente, por exemplo, na sua garrafa térmica. Se você faz aquele cafezinho quentinho de manhã, ao longo do dia ele começa a esfriar. Isso porque as vizinhanças ali dessa garrafa, elas estão recebendo energia do sistema, que está dentro da garrafa. Esse sistema, ele transmite energia minimamente, mas transmite exatamente pelo fato de que você não tem um sistema isolado perfeito. Mas a gente atribui a garrafa térmica a esse exemplo porque ela é muito próximo de um sistema isolado ideal. Tudo bem? Dando continuidade, nós falamos aqui já de calor, falamos de temperatura, mas a gente precisa entender o que são essas grandezas de forma científica, de forma microscópica. Tá? Principalmente esses dois caras, temperatura e calor, eles têm digamos que assim, uma certa relação que causa muita dúvida e às vezes eles são mal interpretados. Às vezes os conceitos são trocados entre calor e temperatura. Por exemplo, quando você está com aquele sintoma de febre, né? Seja leve ou uma febre bem alta, a sua mãe ou qualquer pessoa que seja se aproxime de você, até mesmo você, toca aqui no seu pescoço, no seu braço e percebe que você está com uma capacidade, né, calorífica muito mais elevada do que o normal. E aí, por dedução empírica, você já sabe que está com febre. Tá? Essa é uma maneira de, por exemplo, você medir a temperatura, de uma maneira macroscópica, lógico. A forma correta ou a forma científica de medir a temperatura é através dos aparelhos que nós conhecemos como termômetros. Os termômetros são aparelhos utilizados para medir a temperatura. Né? E aí, depende do termômetro, existem diferentes escalas. As mais conhecidas é a escala Fahrenheit, a escala graus centígrados, né, ou graus Celsius. A que mais nós utilizamos é a escala graus Celsius, né, que é representada aqui pela letra C nessa figura. Tá? E existe a escala Kelvin, que é muito utilizada, é a mais utilizada, na verdade, dentro da termodinâmica como um todo. Existem definições, né, ou existe uma definição muito mais, digamos, conceitual do que seja a temperatura. Mas ela tem algumas características, primeiramente. A temperatura ela é uma grandeza escalar. Né? E aí, quando eu digo que é uma grandeza escalar, estou dizendo a você que basta você dizer a temperatura de um corpo, por exemplo, de um copo com água, né, daquela água ali dentro, basta você dizer que, digamos, ela esteja a 5 graus Celsius para você entender que ela está suficientemente gelada. Diferente de grandezas vetoriais, por exemplo. Grandezas vetoriais, forças. E aí que nessa situação de grandezas vetoriais, você precisa ainda dizer a direção e o sentido desse vetor para poder definir completamente a grandeza. Tranquilo? Além de ser uma grandeza escalar, ela é uma grandeza intensiva, ou seja, ela não é influenciada pela divisão da matéria. Por exemplo, se eu tenho uma garrafa com 1 litro de água e eu digo que essa água, né, ela está numa temperatura de 5 graus, se eu dividir assim, 1 litro de água em 4 partes, eu vou ter 4 partes de 250 ml. E cada parte dessa vai permanecer a 5 graus na sua temperatura. Ou seja, eu dividindo a matéria, né, a matéria em si, que é a água, né, você não tem a mudança de temperatura, ela permanece.
a não ser com o tempo, né, ela vai variar por conta do equilíbrio de corpos, que a gente já vai falar disso. Mas um exemplo, o volume, né, que era 1 litro e eu dividi em quatro partes, agora você tem ele em 250 ml. Quando eu faço essa divisão, eu tenho uma mudança no volume. E aí esse tipo de grandeza ele é caracterizado como uma grandeza extensiva. Então é basicamente essa a diferença. A temperatura você já sabe agora que ela é uma grandeza intensiva. Mas uma forma mais microscópica de ver ou definir a temperatura é você analisar um pouco da natureza comportamental das substâncias ou moléculas ou átomos no seu todo. Por exemplo, eu tenho aqui nessa figura um aglomerado de átomos. Imagine aí que é um aglomerado de átomos. E esses átomos no corpo, eles têm uma energia potencial relacionada entre eles. Isso porque cada átomo próximo de um ou do outro, eles têm interações químicas de natureza elétrica que fazem ou que geram movimentos translacionais, vibracionais e rotacionais. Esses movimentos, eles associam-se e acabam gerando o que nós chamamos de energia cinética dessas moléculas ou desses átomos. E essa energia cinética ela é importante para definir a temperatura de um aglomerado ou de um determinado corpo. Porque imagine dentro de um sistema moléculas com várias energias cinéticas, se eu tiver uma média dessa energia cinética, eu consigo definir para você a temperatura desse sistema. Então, o que seria a temperatura de uma maneira mais microscópica é a média da energia cinética, tá? Ou a medida da energia cinética média, ou grau de agitação molecular, ou grau de agitação de átomos em um determinado corpo. Tranquilo? Então, essa é uma definição mais específica, mais microscópica da temperatura. Vamos fazer uma relação aqui entre duas equações bem conhecidas, que é a equação da energia cinética. Mas eu tenho duas formas de te mostrar essa equação, que é ela mecanicamente, tá? Essa equação da energia cinética que é dada pelo produto da massa de um corpo e o quadrado da sua velocidade dividido por 2. E termodinamicamente, a energia cinética ela é um produto de uma constante, chamada constante de Boltzmann, pela temperatura de um determinado corpo. Então, eu tenho essas duas equações possíveis para a energia cinética. E se eu fizer uma dedução por igualdade dessas equações, eu consigo mostrar a você que a temperatura ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Repare que K é uma constante, a massa de um corpo vai ser constante e 2 é uma constante. Então, eu tenho que T, temperatura, ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Se eu analisar isso entre dois sistemas, e eu digo que um sistema A ele tem energia cinética maior que a energia cinética de B, estou dizendo a você que a temperatura de A ela é maior do que a temperatura de B. Então, essas deduções, essas relações te mostram diretamente que a energia cinética média de um determinado aglomerado de moléculas ela representa a temperatura de um determinado corpo ou desse aglomerado de moléculas. Tudo bem? Vamos dar continuidade, então, falando sobre outro aspecto importante, outro conceito importante dentro da termoquímica, que é a calorimetria. A calorimetria também tem sua importância dentro desse contexto da termoquímica ou da termodinâmica, de modo geral. Calorimetria, o termo em si, ele já é bem sugestivo, né? Ele tem relação com o estudo das trocas de calor. E é isso que a gente precisa entender. Então, aqui você tem uma definição que diz que é o estudo físico dos fenômenos de transferência de calor, bem como as formas de se medir as quantidades de calor envolvidas nos processos. Então, entenda, primeiramente, nós falamos agora sobre temperatura. Vamos falar sobre calor. São duas coisas diferentes. Calor é a energia térmica trocada entre dois sistemas, também definida como energia calorífica. Podemos redefinir calor classificando-o como energia térmica em trânsito. Essa é uma definição bem clássica de calor, né? E que você precisa ter isso em mente. Então, entenda,
Calor é energia em trânsito entre dois sistemas, ou dois corpos, ou mais de dois corpos. Um exemplo clássico aqui é a panela, né? Quando você coloca lá no fogão para aquecer uma quantidade de água, e aí eu tenho transferência de calor da chama ali do fogo, né? do fogão, para a panela, e essa transferência de calor para a água que está dentro da panela. Então eu tenho 3 tipos de transferência de calor. A primeira delas é a transferência por radiação. É o que acontece da chama para a panela. Por exemplo, se você se aproxima, por exemplo, do fogão e aproxima da chama, você não precisa nem encostar nela, você já percebe a energia sendo transferida para o seu corpo, para a sua mão. Se você aproximar um pouquinho a sua mão do fogo, você já percebe ali o calor sendo transferido. Isso por radiação. Agora, quando eu tenho a transferência de energia dentro do sistema, que no caso a água, eu tenho aqui uma transferência por convecção. Como é que acontece essa transferência por convecção? As moléculas que estão mais embaixo, né, do sistema, elas entram em contato primeiro com essa transferência de energia. São elas que aquecem primeiro. Então elas vão aquecendo, vão aumentando a sua energia cinética, né? E o movimento dessas moléculas vai aumentando também. Então, à medida que essas moléculas vão se movimentando, vão aquecendo, né? Vão aumentando sua temperatura, elas vão ocupando maior espaço nesse sistema. E se ela ocupa maior espaço, lembre lá do início, onde você começou a estudar química, né? Sobre conceitos básicos. Você estudou uma grandeza chamada de densidade. E a densidade, ela é uma relação entre massa e volume. Se eu tenho um volume maior ocupado, volume é inversamente proporcional à densidade. Então, se essas moléculas ocupam um volume maior, a densidade delas diminui. Tá? A densidade do corpo como um todo vai diminuindo. E aí, se essa densidade ela diminui, ela tende a subir. E o que é mais denso, desce. Ou seja, a substância que está ali na superfície, mais fria, com uma menor temperatura, ela está mais densa e tende a descer. E aí esse movimento nós chamamos de convecção. Então eu tenho transferência de calor por convecção. Tá? Esse é um exemplo clássico lá na física, você estuda na calorimetria ou na termologia, digamos assim, lá dentro da física. Então aqui você tem esse exemplo, é uma das formas de transferência de calor. E a última forma é por condução. Repare que o cabo dessa panela ele está recebendo calor por radiação da chama lá embaixo, e esse calor que está sendo gerado ou transferido aqui para o início do cabo, logo próximo à panela, e recebe também calor do líquido, né, dentro do recipiente, esse calor ele começa a ser transferido por condução. Como é que é essa transferência, Jesus? Uma molécula mais agitada ou com maior grau de energia, ela vibra e colide com outras moléculas. Essa colisão vai acontecendo de molécula em molécula e essa energia ela começa a se propagar por condução. Então, tenho várias moléculas vibrando, transferindo essa energia na colisão umas com as outras e transferindo para outras moléculas. Entenda dessa forma. Condução de calor. Tranquilo? A unidade de medida do calor é o Joule, né? O Joule que é uma unidade para energia, de qualquer tipo de energia, na verdade. E nós temos na calorimetria uma unidade mais específica, por exemplo, que é a caloria. A caloria ela é especificamente para o calor, uma unidade de medida específica para o calor. Uma caloria mede a quantidade ou a variação de energia de 1 grau, né, de 1 grama de água, por exemplo. Tranquilo? Então, caloria e joule são as unidades de medida para o calor. E eu tenho um fator de conversão entre eles. Um joule ele equivale a 0,239 caloria e uma caloria equivale a 4,184 joule. Tá? Geralmente, nas questões, de modo geral, de vestibular principalmente, aparece os múltiplos, né? O quilojoule ou quilocaloria. E aí não tem segredo nenhum, é só você aplicar matemática, tá? Usando lá os fatores, né, de regra de 3 e tal, e utiliza ali os múltiplos, né, de 1000 ou 100, mas geralmente aparece os quilojoule ou quilocaloria. Tranquilo? Então, calorimetria
é o segundo conceito ou a segunda parte bem importante desse estudo conceitual dentro da termoquímica. Prosseguindo, nós vamos falar sobre o princípio zero da termodinâmica, que está relacionado diretamente a essas trocas de energia entre dois sistemas ou mais. Por exemplo, eu tenho aqui, antes de eu dar essa definição para vocês, eu tenho um exemplo aqui entre dois sistemas que têm temperaturas diferentes. Esses dois sistemas eles vão entrar em contato e vão estabelecer o que nós chamamos de princípio zero da termodinâmica, que diz que dois corpos em contato atingirão o equilíbrio térmico quando possuírem a mesma temperatura. Esse equilíbrio térmico ele vai ser atingido quando um corpo de maior energia ele transfere energia para o corpo de menor energia e a temperatura dos dois corpos elas se igualam. Um exemplo clássico disso é quando você coloca, por exemplo, um copo com água gelada em cima de uma mesa e deixa ali por um tempo. Você percebe que ao longo do tempo a água que estava geladinha ela vai atingir uma temperatura ambiente. Isso porque a vizinhança, que é o ar ao redor desse sistema, ele transfere energia para o sistema, que no caso é a água, e aí a temperatura da água vai aumentando, até que a temperatura ela atinja o equilíbrio, tá? A mesma temperatura do sistema. Eu tenho o princípio zero da termodinâmica, tá bom? Ele se aplica aqui e é importante para você entender essa transferência de energia. Olha aqui o exemplo no diagrama, dois corpos com temperaturas diferentes, o corpo vermelho com maior temperatura, o corpo azul com menor temperatura. Quando eles estão em contato, o calor é transferido do corpo vermelho para o corpo azul, que é de maior temperatura ou maior energia, para o que tem menor energia, até que o equilíbrio térmico é atingido e os dois corpos vão ter a mesma temperatura. Então, dando continuidade, vamos falar sobre entalpia. Entalpia é uma função de estado e é outro passo importante para a gente começar a entender termoquímica, porque a entalpia dentro da termoquímica vai medir exatamente essa quantidade de energia que é transferida de um corpo para outro numa transformação física ou numa transformação química. Na verdade, ela mede de uma maneira mais específica as quantidades ou as trocas de energia entre o sistema e a vizinhança, admitindo uma pressão constante. É essa a definição que nós temos aqui. Nesse caso, essa troca de energia para a entalpia é na forma de calor. Tranquilo? Eu espero que você entenda o seguinte: existem várias formas de trocar energia entre dois corpos ou num sistema químico, por exemplo. Um exemplo clássico disso é quando acontece uma reação química de um combustível. Geralmente você tem a formação ou a liberação de calor e você também tem a liberação de energia na forma de luz, né? Repare que você tem a formação de fogo. O fogo é uma fonte luminosa, né? Então é energia na forma de luz. Mas não só na forma de luz, você também tem energia na forma de calor. Os fogos de artifício, eles têm mais um tipo de energia liberado, por exemplo. Você tem calor, você tem luz e você tem som sendo liberado na forma de energia quando acontece uma reação química. Tranquilo? Então existem vários tipos. Mas a entalpia nós vamos falar sobre as trocas de calor entre um sistema e a vizinhança, admitindo pressão constante no sistema. Repare esse sistema, tá? Onde eu tenho um calor absorvido e tenho um calor liberado. Tem um calor entrando no sistema e tem um calor sendo liberado por esse sistema. Só que o detalhe, esse sistema é um sistema fechado, tá? E aqui existe uma pressão constante. Para que eu consiga fazer a medição de entalpia, eu tenho que admitir uma pressão constante no sistema, porque senão vou ter interferências da pressão, tá? A entalpia ela é uma função de estado. Quando eu digo que é uma função de estado, estou dizendo a você que para eu definir, por exemplo, a variação dela, eu não preciso do caminho que percorre a reação, por exemplo. Eu só preciso saber o estado inicial e o estado final da entalpia. Tranquilo? Então, logo definimos a variação de entalpia, ΔH, como a entalpia final de um sistema menos a entalpia inicial desse sistema.
Isso é importante para a gente, você entender o que é a variação de entalpia, estado final e estado inicial, a subtração dos dois. Tudo bem? Para reações químicas, eu admito que o estado final de um sistema é a energia dos produtos, a entalpia dos produtos. E o estado inicial é a entalpia dos reagentes. Tudo bem? Então você tem essa definição de entalpia para reações químicas. Agora a gente vai falar sobre exatamente esses processos termoquímicos, esses tipos de processos que acontecem entre as variações de energia em equações químicas. Existem basicamente dois processos, os processos exotérmicos e os processos endotérmicos. E a gente já vai falar exatamente sobre os processos exotérmicos. Esse é um tipo onde o sistema inicial, ou seja, os teus reagentes, eles possuem energia maior, uma energia maior que o sistema final dos teus produtos, de forma que ao final haverá liberação de energia. Então entenda, aqui nesse caso, até coloquei um fogozinho aqui representando para você, um exemplo clássico de processos exotérmicos na combustão. Quando eu tenho combustão, eu tenho liberação de energia na forma de calor. Não só na forma de calor, mas na forma de luz também. Então, todo o processo onde eu tenho liberação de energia significa que os meus produtos eles vão ter menos energia que os meus reagentes. Ou seja, a energia dos produtos é menor do que a dos reagentes. Isso caracteriza um sistema onde eu vou ter uma diminuição de energia, logo a variação de entalpia ela é negativa. Se nós analisarmos isso por um diagrama, repare, eu tenho aqui um gráfico que dá a energia pelo caminho de uma reação, por exemplo. Inicialmente eu tenho os reagentes e quando acontece a reação, tenho formação dos produtos numa energia menor, energia dos reagentes maior do que a energia dos meus produtos. Logo, se ΔP é menor que ΔR, a variação de entalpia ela é negativa. Tranquilo? Então, todo processo exotérmico, a variação de entalpia ela vai ser negativa. Você vai ter a representação do número do sinal negativo nas equações. Então, aqui, por meio de equações químicas, eu posso te mostrar isso da seguinte forma. Repare nesse exemplo onde eu tenho 1 mol de gás hidrogênio reagindo com meio mol de gás oxigênio. Nessa reação, eu tenho formação de 1 mol de água líquida. Ainda nessa reação, além da formação de 1 mol de água líquida, eu tenho a liberação de 68,3 quilocalorias por mol de energia. Ou seja, o meu sistema ele liberou. A energia dos meus produtos ela é menor do que a energia dos meus reagentes. Para onde que foi essa energia, Gelson? Foi para as vizinhanças. Foi transferida para as vizinhanças. Eu tenho aqui uma outra forma de te representar, que é da seguinte maneira. 1 mol de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás oxigênio, menos 68,3 quilocalorias por mol. Repare que agora eu tenho uma inversão dos sinais, exatamente porque esse valor aqui ele veio para o outro lado da equação química. E aí eu tenho formação de 1 mol de água líquida. Essa é uma segunda forma de te representar a variação de entalpia por meio de reação química. Uma terceira forma de representar é somente demonstrar que as espécies químicas e suas proporções na reação, o mol de gás hidrogênio reagindo com meio mol de gás oxigênio, formando 1 mol de água líquida. E aí, na variação de entalpia, representada dessa forma, agora ΔH ele é igual a menos 68,3 quilocalorias por mol. Tranquilo? Então, essas três formas de representar essas equações químicas, elas são bem abrangentes e elas nos dizem a mesma coisa, que o meu produto ele tem energia menor do que os meus reagentes. Repare que eu falei para você que essa energia que é liberada, ela é transferida para as vizinhanças. Se ela é transferida para as vizinhanças, a energia cinética da vizinhança ela tende a aumentar, logicamente. Se está recebendo energia, aumenta a sua energia cinética. E se aumenta a energia cinética, a temperatura da vizinhança também aumenta. Consequentemente, meu aluno, essa energia da vizinhança
ela vai restabelecer um novo equilíbrio térmico entre sistema e vizinhança. Como a vizinhança tem maior temperatura, ela transfere energia para o sistema novamente, fazendo com que exista ali um novo equilíbrio térmico. E os dois vão ter a mesma temperatura, que dessa forma é maior do que a temperatura inicial. Então, coloquei aqui para você uma observação que no caso dos processos exotérmicos, há um aumento de temperatura do sistema e também da vizinhança. Nos processos endotérmicos, é exatamente o inverso do exotérmico. Nessa situação, o sistema inicial agora ele possui menos energia que o sistema final. É o inverso. E, consequentemente, o sistema final agora ele vai ter um potencial maior. O ΔH dos processos endotérmicos ele é positivo. Veja isso aqui no gráfico. Né? Eu tenho reagentes com menor energia do que os meus produtos. E no percurso da reação, eu tenho um ΔH final, ΔH positivo, porque a energia dos produtos é maior do que a energia dos reagentes. Tudo bem? Uma forma de aplicar isso, por exemplo, é como eu falei da água agora há pouco, né? A água, um copo com água em cima de uma mesa, você tem o sistema recebendo energia da vizinhança. Os gases ali ao redor, na vizinhança, eles transferem energia para o copo com água. E aí eu tenho um aumento de equilíbrio. Só que nesse caso eu não tenho uma transformação química, não tenho uma reação química. Eu só tenho um sistema recebendo energia. Em equações químicas, por meio de equações químicas, um exemplo clássico é a reação do gás hidrogênio com a molécula de iodo, né? Ou iodo gasoso. Tá? Nessa reação, eu tenho absorção de 12,4 quilocalorias de energia, né? Quilocal por mol, e aí eu tenho formação de 2 mols de ácido iodídrico. Isso na forma gasosa. Tá? Uma outra forma de representar essa equação química é invertendo o sinal da energia quando ela passa para o outro lado da equação, para o outro termo. E a terceira forma é representando o ΔH. ΔH, nessa situação, agora, ele é positivo. A energia dos teus produtos é maior do que a energia dos teus reagentes. E quando eu tenho essa variação, ΔH é positivo, 12,4 kcal por mol. Então, essas são as 3 formas de equação química que a gente pode representar a variação de entalpia nos processos endotérmicos. Para ficar claro, nos processos endotérmicos, é exatamente o inverso dos exotérmicos. Agora, você tem redução da temperatura do sistema e da vizinhança, porque agora os teus produtos é quem vai receber essa energia. Eles vão retirar, o produto vai retirar tanto do sistema inicial quanto da vizinhança energia e, portanto, é ele que vai ter mais energia nesse sistema. E aí eu tenho redução de temperatura no sistema e na vizinhança. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, essa é a segunda parte, né? Você entender os 2 tipos de processo termoquímico, as diferenças entre eles, conseguir perceber a diferença no gráfico, porque geralmente isso aparece em prova, e entender a diferença dos sinais negativo e positivo. Processo exotérmico, eu tenho liberação de energia. Consequentemente, a temperatura da vizinhança aumenta e do sistema também vai aumentar. Nos processos endotérmicos, eu tenho absorção de energia, logo a temperatura da vizinhança diminui, do sistema também diminui. Jailson, mas o sistema está absorvendo energia, ele não deveria aumentar a temperatura? Não, a energia que ele vai absorver é uma energia potencial, não relacionada com a energia cinética, que é o que dá a temperatura desse sistema. Tranquilo? Valeu? Então agora vamos resolver 2 questões rapidinho para você entender de forma mais clara todos esses conceitos que a gente acabou de abordar. A primeira questão é uma questão do Enem, uma questão que já foi adaptada, mas é uma questão bem interessante porque fala exatamente dessas trocas de energia. Diz que, além de ser capaz de gerar eletricidade, a energia solar é usada para muitas outras finalidades. A figura a seguir mostra o uso da energia solar para dessalinizar a água.
Nela, um tanque contendo água salgada é coberto por um plástico transparente e tem a sua parte central abaixada pelo peso de uma pedra, sob a qual se coloca um recipiente, no caso um copo. A água evaporada se condensa no plástico e escorre até o ponto mais baixo, caindo dentro do copo. Então, observe exatamente o que foi o sistema que ele colocou para a gente. Eu tenho aqui um recipiente, dentro desse recipiente eu tenho água salgada, e a proposta desse sistema como um todo é dessalinizar a água, ou seja, remover os sais dessa água. O que acontece? Esse sistema, esse recipiente, ele está vedado por um plástico e no meio desse plástico tem uma pedra para fazer ali digamos que uma fundação, né? Uma deformação no plástico, centralizando a parte mais funda ao centro. Quando esse sistema é submetido aos raios solares, a energia provinda do Sol ela entra nesse sistema, aquece as moléculas de água e essas moléculas começam a evaporar. Começa a evaporar e começa a subir. Elas vão se condensando na superfície ou nas paredes da vizinhança. Por que essa condensação acontece, Jefferson? Porque a parede da vizinhança está num grau de energia menor, principalmente a do plástico, que transfere energia com mais facilidade. A energia ao redor, na vizinhança, ela é menor. E aí, essa água que está numa temperatura maior, ela transfere essa energia para a vizinhança através do plástico e, ao perder energia, ela acaba condensando, se transformando em líquido. E aí, ela escorre até o centro, a parte mais funda da pedra, e, por efeito da gravidade, ela cai dentro do copo, tá? Já dessalinizada. Tá bom? Então, esse é o processo, basicamente, que acontece, que a questão está explicando para a gente. Das alternativas, ele diz o seguinte: nesse processo, a energia solar cedida à água salgada, na letra D ele diz que a energia é cedida ao ambiente externo através do plástico, onde ocorre a condensação do vapor. Exatamente o que a gente explicou. Logo, a alternativa correta dessa questão é letra D. Vamos para a próxima questão. Uma questão da Universidade Católica de Brasília, que diz que numa sauna a vapor, o calor envolvido na condensação do vapor de água é, em parte, responsável pelo aquecimento da superfície da pele das pessoas que estão em seu interior, de acordo com o diagrama a seguir. Aí aqui tem o diagrama na lateral. Você percebe que aqui você tem hidrogênio gasoso reagindo com meio mol de oxigênio gasoso. Nessa reação, eu tenho aqui, por exemplo, a formação de água no estado de vapor. E essa reação ela tem um ΔH de menos 241,8 kJ. Para a formação de água líquida, a variação de entalpia é de menos 285,8 kJ. De acordo com as informações fornecidas, o que ocorrerá na transformação de um mol de água vaporizada em um mol de água líquida? Ou você pode aplicar simplesmente ΔH, HP menos HR, né? Que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Só que ele quer a variação da transformação de água vaporizada para água líquida. Então, o que me interessa é essa variação bem aqui desses dois estágios, que é exatamente a diferença desse cara todo menos essa seta que mostra a variação de entalpia da formação de água de vapor. Então, basicamente, eu teria que fazer uma diferença entre esses dois caras. Poderia aplicar simplesmente ΔH é igual a menos HF menos HI. Né? Entalpia final menos entalpia inicial. A entalpia final é menos 285,8 kJ, porque ele quer a variação na formação de água líquida. Então, água líquida é o processo final. E o processo inicial é água no estado de vapor. Eu poderia aplicar essa diferença entre os dois valores, considerando aqui o menos da equação e esse menos aqui do valor da entalpia, da variação de entalpia de água de vapor, né? Você vai ter aqui menos com menos um sinal positivo e o resultado dessa variação daria menos 44 kJ. Então, notem que sinal negativo significa que a energia foi liberada, a energia foi cedida para a vizinhança de alguma forma. Então, se a energia foi liberada, a energia foi cedida, eu tenho aqui a representação de um processo exotérmico. Então, de acordo aí com as alternativas,
eu tenho como correta a letra A, que diz que nesse processo dessa transformação eu tenho liberação de 44 kJ por mol. Beleza, pessoal? Então, essa basicamente é a nossa primeira aula sobre termoquímica. Espero que você tenha entendido, tudo bacana. Na nossa próxima aula a gente vai falar quais fatores alteram essas variações de entalpia. E é uma aula muito importante, fundamental. Beleza? Galera, não te esquece de se inscrever no nosso canal e aperta o sininho aí, que é para você ser notificado quando tiver material novo aqui no nosso canal. A gente começa agora a fazer essas aulas gravadas sobre termoquímica, tá? A gente vai explorar toda a termoquímica para você se preparar para o vestibular, em especial o Enem, tá bom? Um abraço e até a próxima!